Hoje eu tô aqui para dar um alerta para você que é pai ou mãe, com base na história de uma amiga e também com base em história de clientes. É nessa intersecção aí que eu acho que faz sentido trazer esse contexto, porque, como eu sempre falo, ser cabeleireira me dá a oportunidade de conversar com muitas pessoas e ter conversas incríveis. Então, eu acho, infelizmente, que a maior parte dos cabeleireiros perde o tempo fazendo fofoca, falando sobre coisas superficiais, sendo que a gente tem a oportunidade, muitas vezes 1 hora, 2 horas, de ter uma conversa profunda, que muitas vezes a gente não tem nem como ter com os nossos parentes ou com os nossos amigos, né? Então a gente tem tempo de qualidade com as clientes. Mas vamos lá. Por que esse é um alerta? Porque tem a ver com filhos e tem a ver com o lugar que esses filhos ocupam na nossa vida. Antes de eu partir para o assunto contar a história, quero dar um recado importante, porque pode ser que seja a sua primeira vez aqui e você ainda não me conheça. Muito prazer, eu sou a Luma Sakamoto, sou cabeleireira, tricologista, dona de salão, 2ª geração de cabeleireiros na minha família e hoje com quase 15 anos desse salão aqui e como atuante, eu sinto que eu tenho muita história, muita experiência para compartilhar contigo no intuito de trazer palavras de gratidão, sabedoria e esperança para a tua vida. Porque eu sinceramente sim acredito que esta profissão, ela é uma profissão de muita prosperidade, é uma profissão que tem um potencial de representar muita coisa na vida da sociedade de uma forma geral, que a gente transforma a vida dos nossos clientes e que você tem sim também a oportunidade de prosperar demais, tanto nessa questão de realização daquilo que você gosta de fazer, quanto você financeiramente oferecer segurança, oferecer conforto para sua família, oferecer educação para os seus filhos, tá? Então, isso é algo que me motiva muito, porque é desse jeito que eu tenho feito com o meu filho. Então, aproveitando, contextualizando aqui, se você é aspirante, cabeleireira, saiba que inscreva-se nesse canal, porque eu estou nesse propósito de 365 dias estar contigo aqui todos os dias às 8 horas da manhã, reservando, né, são 25, 30 minutos por dia para gravar cada vídeo desse que vem ao ar, mais o trabalho da Jussiele para subir mais uns 20 e poucos minutos. Então, cada conteúdo desse, na verdade, leva 1 hora para chegar até você. Então, inscreva-se, acompanhe e, se faz sentido para você, curta também, beleza? Então, vamos lá. Por que eu tô aqui para dar um alerta para você? Eu estava lembrando também, refletindo sobre esse assunto, porque eu escrevi ele na hora que estava fresco assim na minha cabeça, joguei num grupo de insights que eu tenho com meu marido e fiquei pensando nisso. Eu lembrei de uma frase que o meu pai falou. Não foi só uma vez, foram algumas vezes. Ele falava assim, que ele vivia por nós. Meu pai vivia por nós. Isso pode ser soar como algo bom? Sim. Mas também, hoje eu entendo que também tem um significado e tem um peso negativo nessa história. Porque viver pelos filhos pode ser algo bom e pode ser algo ruim. Eu quero trazer o lado negativo dessa história. Viver pelos filhos significa que os filhos estão ocupando um lugar de máxima importância na mente e no coração dessas pessoas, né? Desse pai, no caso. E Luma, por que isso é ruim, Luma? Como assim um pai e uma mãe não pode ter o lugar mais alto do seu coração para o seu filho? Porque isso se chama idolatria. E a idolatria, ela faz com que a gente atribua um valor a uma pessoa ou a algum objeto que é um valor muito maior do que, de fato, aquela pessoa ou aquele objeto tem. Aí você fala, Luma, como assim? O filho não é a coisa mais importante? Não, não, porque isso desequilibra a nossa espiritualidade. Até ontem, assistindo uma pregação, foi bem importante ver como as pessoas estão perdidas com relação à espiritualidade. Não estou falando de religião,
mas eu estou falando de espiritualidade. Espiritualidade é o nosso relacionamento com Deus. Eu, particularmente, vejo, né, que depois dos 30 a gente sente uma necessidade muito maior dessa busca pela espiritualidade. Então tem gente que é mais nova, tem gente que é mais velha aqui, mas uma coisa que eu percebi com toda a história, que eu já contei inclusive que meu filho nasceu super prematuro, eu tinha um risco real de perder meu filho. Ele passou 74 dias internado, porque ele nasceu de 28 semanas, 1 kg 230 gramas. Eu lidava com o risco real todo dia dele morrer. E a experiência que eu tive foi que quanto mais eu e o Vinícius, né? Quanto mais nós confiávamos em Deus, quanto mais nós entregávamos o nosso coração para Deus, as coisas iam funcionando melhor, iam fluindo melhor. A gente mantinha, né, a esperança, lógico, de que o meu filho fosse sair são ileso dessa situação, e assim foi. Mas por que a gente tem tanta certeza disso? Porque só eu e o Vinícius sabemos como foram as nossas orações, quanto de orações que nós recebemos, como que na situação de desespero, de fato, a gente entregou tudo para Deus. No momento que eu soube que eu estava em trabalho de parto, que era algo indesejável no momento, porque eu estava de 28 semanas, a médica veio, fez a contagem da contração, ela fechou o olho assim, eu perguntei para ela, eu estou em trabalho de parto? Ela fechou o olho e fez assim, e confirmou. Então ela sabia que ia nascer um bebê prematuro extremo, que as chances de um prematuro extremo sobreviver sem sequelas eram pequenas. Então, racionalmente falando, era ruim, né? Mas no momento que ela me deu notícia, eu chorei, aí ela saiu, aí a primeira oração que eu fiz foi: que seja feita a tua vontade. Então eu entreguei para Deus a situação. E quando a gente, voltando à situação dessa amiga e o que eu quero falar sobre outra cliente, é o seguinte: quando a gente atribui a uma pessoa ou a uma pessoa comum, né, ou uma pessoa, até mesmo, né, pessoal, com relação à música, a ator, até mesmo professor, né, até mesmo você que está me acompanhando aqui, se atribui algum tipo de idolatria a mim, tô fora, muito obrigada, mas essa força eu não quero, esse lugar no seu coração eu não quero ocupar. Eu quero simplesmente ocupar um lugar de quem te ajuda, de quem colabora com a sua vida, mas esse lugar é de Deus, porque é uma questão. A idolatria, ela tem que ser direcionada para o espírito, no âmbito espiritual. E essa é a grande sacada que eu quero dizer. Por quê? Por causa das consequências. Uma frase muito boa do Aguiari, né, do Leandro Aguiari, que é meu mentor, ele falou assim numa das mentorias, né, ele falou assim, que o ser humano ele não tem capacidade de suportar a força da adoração, né, idolatria e adoração. Então a gente também tem que tomar muito cuidado com a palavra adoração. Então, o ser humano não aguenta isso, o ser humano espana, o ser humano surta. Então você pode ver assim que muita gente, muito famoso, que não tenha o lance da humildade e que acredita de fato que merece a idolatria, essa adoração das pessoas, a pessoa espana, surta, fica assim fora da casinha, né? Mas enfim, isso tudo está acontecendo em âmbito espiritual. E por que eu estou contando essa história para você? Porque foi o que eu vi acontecer recentemente com uma amiga. Então essa amiga estava sofrendo absurdamente com uma situação que eu, do ponto de vista quem estava de fora, eu falei que é desproporcional. Qual que era a situação? A gente sabe que quando a gente precisa trabalhar, o filho é pequeno, tem que colocar na creche, tem que passar umas horas longe, se não tem rede, né, se não tem suporte familiar no entorno, fica difícil realmente a gente manter a criança em casa, né, sem ter que colocar numa creche, por exemplo. E quando a gente manda para a creche, a gente sabe que a criança vai ficar doente. Isso é fato, porque vai compartilhar bicho. Mas ao mesmo tempo vai criar resistência, né? E
Até lembrei de uma coisa aqui, que uma palestra sobre microbiota que eu fui assistir no simpósio de tricologia do ano passado. O cara que é especialista nessa parte de microbiologia, ele falando assim, o critério para pegar minha filha é o seguinte, você não pode lavar a mão. Aquilo até me assustou. Mas ele falou assim, não lave a mão porque eu quero que você compartilhe o seu microbioma com ela e com isso ela vai ficar mais forte, vai ficar mais resistente. É algo que parece, né, extremo, mas pô, o cara que estuda isso vê que faz sentido criar resistência. Então, voltando para essa situação da minha amiga, né, vi que alguma coisa estava incomodando, perguntei para ela e vi se ela queria compartilhar, né? E ela compartilhou a situação. Eu acolho, eu ouço, mas eu sempre falo também para as pessoas que são muito próximas de mim, não me peça para não ser sincero. Então, eu acredito que o melhor que eu posso dar, inclusive, de mim, é a sinceridade, é falar a verdade. E aí, explicando isso para ela, falei, olha, essa reação sua está desproporcional, o sofrimento está desproporcional à situação. Por quê? Porque como é que a gente consegue dar proporção para a situação? Tendo referência de algo que foi muito melhor ou que foi muito pior. No caso, quando eu olhei a situação, eu falei, tá, eu passei por algo muito pior. Muito pior. A situação que ela está vivendo não tem risco da vida da criança, não tem um distanciamento, vamos dizer assim, eterno, não tem um distanciamento permanente. Então, eu comecei a explicar isso para ela. Aí eu fui sacando, assim, na verdade, quando você está conversando com a pessoa e você está em espírito, o Espírito Santo vem falando com a gente, né? Aí, pum, aterrizou esse entendimento. Falei assim, o filho está ocupando um lugar no coração dela que não é do filho. Então, esse é o perigo, quando você coloca no teu coração o seu filho ou sua filha no lugar mais alto que não pertence a ele. E por que disso? Por conta da consequência. Fui conversar no dia seguinte com uma cliente, essa cliente contou que o pai faleceu, já de idade, ela já é também, né, quase 60 anos, tal. E eu sabia que essa minha cliente, ela é minha cliente há 13 anos. Então a gente já riu, a gente já chorou junto, ela passou por câncer. Nossa, no dia que a gente ficou sabendo, chorei, tratamento, enfim, N situações, quando ela perdeu a irmã dela, chorei junto também. E aí veio a situação agora do pai. E eu perguntei, porque eu sabia, e o seu irmão? Porque ela tem um irmão que é um viciado, que é o irmão mais novo. E ela falou a mesma coisa. Ele ajudou no processo com seu pai, que foram mais de 50 dias de internação do pai, foi um processo doloroso. Aí ela falou, não, ele não ajudou. E aí eu entrei nessa questão assim, eu falei assim, como pode, né? A pessoa está se afundando cada vez mais, os irmãos eles estão assim, o que a gente faz? A gente não pode fazer nada. Por quê? Aí eu fiz o link da situação, falei, nossa, eu perguntei para ela, seu pai e sua mãe tratavam ele diferente? Ela, sim. Caçula, temporão, né? Mais de 10 anos de diferença da penúltima filha, o penúltimo filho. E aí essa mãe e esse pai foram ao longo do tempo cobrindo todas as burradas, todos os erros, todas as imaturidades, o pai e a mãe foram acobertando. E Luma, o que isso tem a ver com idolatria, com adoração? Tudo. Quando você coloca essa pessoa num lugar que ela não merece, você acha que você tem que reparar o erro, que é culpa sua, que você tem que lidar com aquilo. Você não atribui à pessoa a falha, inclusive a falha de caráter. Então, isso gera na pessoa uma vida de inconsequências. Eu estou sendo assim, parece que eu estou sendo muito dramática em pegar uma situação dessa e chegar nesse ponto de falar assim, olha, o cara é viciado, drogado e não quis nem saber de ajudar o pai quando o pai estava morrendo, o pai morreu e parece que a pessoa não acordou ainda na vida. Pois bem, porque a mãe continua viva e a mãe continua alimentando isso nele. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando a gente coloca
a pessoa no lugar de adoração e de idolatria, a gente não vê defeito, e tem. A gente ignora os erros, a gente ignora os sinais de alerta e a gente não é capaz de se posicionar para, inclusive, ajudar essa pessoa. Lembrei de uma outra frase aqui que eu aprendi com o Fernando Amaral da WNF. Quando eu estava no meio da tricologia, conhecendo pessoas incríveis, assim como, né, muitos deles são referências, pessoas que escrevem, que manjam muito do assunto, ele virou para mim e falou assim: mate todos os seus heróis. Aquela frase me chocou. Falei, mate todos os heróis? Como assim? Eu não tenho que entender que o ser humano é falho, assim como eu sou, e que a pessoa vai errar, que ela vai ter que tomar as decisões dela, que ela pode se corrigir, que ela pode melhorar, que ela tem a luta, a guerra espiritual dela para vencer. E quando a gente não tem, quando a gente faz essa, como eu falei, essa atribuição errada aí de adoração, dessa força de idolatria na pessoa, a gente gera, a gente atrapalha o crescimento, a gente atrapalha. E isso, acho que é essa conexão final que eu preciso fazer da história da minha amiga com a história dessa minha cliente, do irmão da cliente. Adorar um filho, colocar um filho num pedestal é igual a atrapalhar o desenvolvimento dele. Que eu falei para essa minha amiga, eu falei, a função de um pai e de uma mãe é cada vez mais dar autonomia para o seu filho. Dar autonomia. E por N histórias que eu acompanho aqui no salão, porque acontece a gente em 12 anos, né, 13 anos de convivência, é normal a gente falar sobre o que está acontecendo na vida da pessoa. E aí eu tenho muitos exemplos, como talvez pessoas que não trabalham com essa troca de que a gente, como eu falei, a gente tem a oportunidade. É diferente de você ser dono de um restaurante que você fala assim, oi, tudo bem, fulano, e aí? Fica naquela superficialidade. No salão, na cadeira do salão, a gente senta, a gente pode desenrolar uma ideia fabulosa. A gente pode ter começo, meio e fim, ou a gente pode, numa conversa, abrir um monte de assuntos, assim também como eu tenho clientes, que a gente começa falando de uma coisa e termina falando de outra, e aquilo gera uma alegria, assim, gera uma diversão, um momento divertido, gostoso, ainda por cima o cabelo sai lindo, maravilhoso, mas ao mesmo tempo as pessoas simplesmente ignoram essa rica experiência e ficam na futilidade. Mas enfim, para concluir esse assunto, que já estou com 17 minutos de vídeo, meu Deus do céu, eu tenho tanta coisa para fazer hoje, é o seguinte, não coloque o seu filho, sua filha num pedestal, não coloque ele no lugar, ou ela no lugar de Deus. Desenvolva a sua espiritualidade, que é o seu relacionamento com Deus, priorize a Deus, e aí, seguindo o que eu aprendi com uma amiga também, a Lira Poça, maravilhosa, Deus, esposo, esposa, companheiro, filhos. Isso foi uma coisa assim que eu entendi que é a ordem das coisas, é a ordem, né? É lógico que se meu filho precisasse, né, sei lá, numa situação de vida ou morte, né, preciso fazer um sacrifício, né, que é a situação de transplante de rim, lógico que eu não vou pensar. Se eu posso, eu vou dar a minha vida para fazer com que ele viva mais do que eu, porque é natural, porque isso deve ser feito. Agora, não acho que ele é perfeito, não acho que ele vai sempre acertar. Pelo contrário, eu olho meu filho com um olhar de desconfiança até que ele me prove que ele está tendo a conduta certa, porque é uma criança. Olha outra coisa, nossa, último argumento aqui que é muito importante, que me veio à cabeça. Quando a gente coloca um filho, principalmente se é um bebê, uma criança, ou enfim, qualquer idade, mas pare e pense, uma criança, meu filho hoje tem 7 anos, se eu colocasse meu filho no lugar de adoração, é muito engraçado que eles começam a querer exercer escolha, né? Não, porque eu quero fazer isso, porque eu quero fazer aquilo, porque eu quero comer isso, quero comer aquilo. E é natural, isso precisa acontecer para ele ter autonomia, para ele treinar a tomada de decisão. Beleza. Mas, para e pensa, será que eu confiaria colocar o meu filho na posição com 7 anos de idade, do motorista
do carro e eu iria tranquila viajar do lado dele, ele com 7 anos, eu confiaria a direção que ele vai dar para a minha vida? Eu quero que você pense sobre isso. Confiaria a direção da tua vida? Confiaria que vai dar tudo certo, lindo, maravilhoso, com 7 anos, sendo uma criança? Muitos pais, muitas mães fazem isso. Confiam a direção, dão para o filho uma autonomia que ainda não tem, fora do tempo. Aí ele vai lá, comete uma besteira, pai e mãe falam assim, eu sou responsável, então eu conserto a besteira, mas ele continua tomando decisões ruins. Não faça isso com seu filho. Não faça isso. Isso é simplesmente, não é um conselho de uma pessoa, não sou uma educadora, não sou especializada em... Eu sou mãe e eu estou aqui nessa proposta de conversa, compartilhando contigo aquilo que veio no meu coração, que eu falei para uma amiga minha, e que como eu estou aqui nesse desafio de trazer mais proximidade contigo, eu digo mesmo para você, compartilho essa experiência contigo, porque imagino que talvez isso ajude. Então, e aí? Gostou? Comenta aqui, você conhece alguém que faz isso? Você está fazendo isso? O que essa conversa agregou na tua vida que eu quero ler, eu quero saber. Eu não consigo responder todo mundo, mas eu leio os comentários. Então, é isso, deixe seu comentário, compartilhe com mais pessoas e até amanhã.